Mas então hoje nós vamos iniciar o nosso devocional sobre corpo, alma e espírito, e eu vou trazer aqui a reflexão sobre a alma. E eu falei lá no grupo, né? Quem pudesse separar a Bíblia, porque eu vou lançar uns desafios aqui, vocês vão me ajudar a ministrar hoje, ó. Vamos brincar de procurar as coisas na Bíblia. Então já deixa sua Bíblia aí digital ou física perto, que eu vou pedir para vocês abrirem depois algumas passagens aí. Mas vamos abrir agora 1 Tessalonicenses 5:23. Que diz assim: E o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, e em tudo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler em outra versão também que diz assim: E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa passagem sobre corpo, alma e espírito. Esse tema me chama muita atenção, porque realmente, né, o quanto a gente precisa dar atenção a esses três aspectos da nossa vida, né, corpo, alma e espírito funcionando da melhor forma, né, na nossa qualidade de vida, louvando ao Senhor, né, como a palavra diz, em tudo ser preservado. E hoje em específico sobre a alma, né? A palavra de Deus fala que a nossa alma é a nossa identidade, né? Ela é a parte das nossas emoções, nosso raciocínio, da tomada das nossas decisões, ela é a nossa essência, né? É a nossa experiência de vida. E em hebraico, né, tem uma palavrinha que a alma fala, eu não sei pronunciar muito aqui, mas eu acho que se lê assim, nefesh, que significa alma ou ser. Muito incrível, né? Em Gênesis 2:7 nos declara assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou vivo. Então, a partir do momento que Deus soprou esse fôlego de vida na nossa vida, nossa alma se tornou ali viva, né? Nós se tornamos esse ser completo em Deus, né? Que é essa coisa da tomada da decisão, do raciocínio, das nossas emoções. Já a psicologia fala também a mesma coisa, que a alma é a nossa essência, a nossa identidade, né? E o quanto a gente precisa cuidar dessa psique, né? Que é a nossa alma. Hoje em dia a gente vê muito se falando, né? A importância da gente cuidar do corpo, da alma, do espírito, a importância da gente cuidar das nossas emoções, né? Que é a tomada da decisão, porque a gente vê muitos conflitos da alma. Literalmente, a gente está numa atualidade onde as coisas estão diferentes, né? A gente está num mundo mais ansioso, as pessoas estão olhando mais para a alma, olhando mais para as emoções e cuidando da saúde mental, né? Então, o quanto é importante a gente cuidar dessa parte. Em Hebreus 13:20 e 21 fala: E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou essa aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, a gente precisa estar capacitado para cuidar da nossa alma, a gente precisa olhar para a nossa alma de forma intencional. E eu queria te perguntar, como que está a sua alma hoje, né? Que você para aí para pensar um pouquinho, como que estão tá suas emoções, como que está a sua identidade em Cristo, como que está o raciocínio, a tomada de decisões, né? Você está em paz, você está aflita, como que está a sua alma hoje, se você pudesse nomear, e alguém puder aqui mandar no chat ou falar, fala aí uma palavrinha, resuma aí como que está a sua alma hoje. Eu posso falar, né, a minha alma hoje está uma alma grata, acho que foi um dia bem reflexivo de fazer esse devocional, de estudar essa parte da alma, eu até coloquei lá no desafio que a gente está fazendo, né, o quanto eu parei hoje para contemplar, para olhar, estava passando aqui
em casa, né? E tem uma janela aqui da sala que me chama muita atenção. E Deus fala muito comigo através dessa imagem da janela, né? E eu parei e fiquei contemplando, até postei assim: Oi, Deus, eu te vi hoje nesses pequenos detalhes, né? Então a minha alma tá grata hoje. E como que tá a alma de vocês aí? Ninguém falou, ninguém escreveu, ninguém abriu o áudio também. Ah, achei aqui. A Mel disse que a alma está leve e plena, e a Thaís falou que é em paz. A Rebeca Eu também diria falou em paz também. em paz. Como é bom, né? Eu acho que quando a gente está em paz, quando a gente está plena, quando a gente está contemplando as coisas que Deus está fazendo, moldando nosso olhar para isso, a gente consegue fluir melhor no nosso dia a dia, a gente consegue ter um coração grato, a gente consegue ver as coisas de forma leve. Igual eu falei no começo, a gente está num mundo mais ansioso. Se a gente entrar nessa pilha, se a gente não parar, respirar, tentar tomar as melhores decisões conforme a vontade de Deus, a gente entra também nesses gatilhos, né? E aí a gente vai sendo dominado. Então, o quanto a gente precisa estar, assim, alinhada, alimentando nossa alma, nosso corpo, nosso espírito da palavra de Deus, da oração, do jejum, enquanto a gente tem que estar no centro da vontade do Senhor, porque senão essas coisas vão dominando o nosso espírito, né? Então, aproveitando que a alma de vocês estão em paz, estão tranquila, Salmos 103, 1, diz assim: Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O quanto a gente, às vezes, entra nesse automático e a gente se esquece do tudo que o Senhor tem feito. A gente se esquece dos benefícios. No dia mal, a gente tende a ter esse comportamento de reclamar, de olhar para a escassez. Ah, Senhor, mas está faltando. Ah, Deus, mas eu estou aflita. Ah, mas não chegou ainda. E esse salmo fala, ó, calma, né? Bendiz a minha alma ao Senhor tudo que há em mim. Então, Deus nos fez um ser completo, né? Colocou em nós vida, soprou em nós o fôlego de vida. Então, tudo que há em nós tem que ter esse benefício, né? Adorar o Senhor com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito e tudo que há dentro de nós, né? Então, essa alma, esse ser vivente também adora o Senhor. Tudo que está dentro de nós era considerado pelos hebreus como uma sede de pensamento para a vontade e emoção. Então, o salmista ele convoca que todas as nossas capacidades, né, todos os poderes do ser humano se reunissem em louvor. Então, olha que gracioso isso, né? Tudo que há em mim, ou seja, meu pensamento, a minha alma, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas decisões, tudo isso tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E todas as minhas capacidades, as minhas emoções têm que glorificar ao Senhor, né? Em todos os seus benefícios. E que a gente tem que trazer a memória. Mais uma vez, a gente sempre fala isso aqui no Devocional, o quanto a gente precisa dizer para a nossa memória, calma, o quanto a gente tem que dizer para a nossa alma, pera, se aquieta, né, vai dar tudo certo, porque Deus está no controle de todas as coisas, e a gente não pode se esquecer desses benefícios, daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, né? Hoje a gente tem aqui a oportunidade de estar reunidas, de estar falando da palavra de Deus, aprendendo, tendo essa troca, essa experiência, e que em muitos lugares não pode, né? Muitos lugares a palavra de Deus ainda não pode ser falada, né, ser exposta, e enquanto a gente tem esse benefício, né, a gente tem que usar mesmo essa ferramenta para glorificar o Senhor, para expandir o reino, para falar da palavra, para que vidas sejam tocadas. E quando a gente fala que não te esqueças de nenhum dos benefícios, Deuteronômio 6:12 nos declara assim: cuide para que não se esqueçam do Senhor, que os libertou da escravidão da terra do Egito. Quantas vezes a gente está lá naquele passado, a gente está lá preso, que nem o pessoal do Egito, né? Se esquecendo do que o Senhor fez. Aí sim a nossa alma fica com turbulência, a gente parece que vai acumulando um monte de coisa, porque a gente está focado nas coisas que falta, né? Então, assim, quantas coisas o Senhor já fez para nós? Então, a gente tem que também colocar isso em prática. Não, peraí, deixa eu me lembrar aqui o quanto o Senhor já me abençoou, o quanto Ele derramou vida, Ele se entregou naquela cruz por mim, por você, e a gente tem que trazer à memória isso, né? Não igual o pessoal do Egito, né? Que estava ali o povo murmurando, e tudo eles se esqueciam. Deus dava, né, o pão ali, o maná de cada dia,
e eles se esqueciam. Deus abriu o mar e eles se esqueciam e ficavam ali murmurando. Então, muitas vezes a gente está também nesse caminho. A gente está que nem o povo do Egito, reclamando, pedindo, olhando para a falta e alimentando a nossa alma com essas aflições, né? Com essas turbulências. E o quanto a gente precisa filtrar, se organizar, centralizar, pedir para o Senhor direcionamento para ter uma alma tranquila, uma alma em paz, né? Em paz com o Senhor. E o que você tem alimentado a sua alma, né? Eu falei aqui o quanto é importante como que está a sua alma, mas agora eu quero dizer o que você tem alimentado. Porque se você é aquela pessoa que está alimentando com coisas que não são, né, graciosas, com coisas que não são da palavra de Deus, com pensamentos, e você vai ficar mais ansiosa, você vai ficar desanimada, você vai ter gatilhos ali que vão te enfraquecendo na fé. Então, o que você tem alimentado a sua alma, né? Se você, não sei se vocês já viram esse exemplo, aquela pessoa que não sai de casa por medo, mas ela também só fica assistindo um jornal, que tem as notícias ruins. É claro que ela vai ter medo, é claro que ela vai pensar, se eu pegar o ônibus, vai acontecer isso, porque ela está alimentando aquilo, ela está vendo, né? Então aquilo está soando dentro dela e ela está condicionando a mente dela a ter medo. Então, o que você tem alimentado a sua alma? Será que é com as coisas de Deus, com as práticas espirituais ou não? Com outras coisas que vão te deixar desanimada, com medo, frustrada. Olha aí, faz uma reflexão de que você tem alimentado a sua alma. O Salmos 42, 5 diz assim: Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Então, por que está abatida a minha alma? Às vezes a gente tem que declarar isso, a gente tem que falar para a nossa alma, calma, não perturbas dentro de mim, espera em Deus, né? O salmista nos declara que calma, espera, né? Tem dias que a gente vai ficar mais abatida, que a gente vai ficar mais desesperançosa, mas a gente lê esse versículo, calma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. E eu separei algumas coisas aqui, algumas práticas que a gente precisa fazer para cuidar da nossa alma. E a primeira prática é uma prática espiritual, que é a oração. A gente precisa estar nesse lugar secreto, a gente precisa orar, a gente precisa alimentar nossa alma com a oração, é chegar mesmo nos pés de Jesus e derramar o nosso perfume, derramar o nosso coração ali e dizer, olha, Senhor, minha alma hoje está batida, olha, Senhor, minha alma está ansiosa, né? Aquieta minha alma, Senhor. Então, a gente precisa da prática espiritual, que é a oração. Então, se muitas vezes você acordar, se muitas vezes você se vê nesse lugar de desesperança, de medo, Amanda, o que que eu faço? Oração. Primeira coisa. Vai lá sem saber assim mesmo, não tem um ritual, é só se chegar mesmo e conversar, expor, abrir, rasgar seu coração diante do Senhor através da oração. Jeremias 33, 3 diz assim: Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vocês derrubaram as casas dessa cidade e até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Então, aqui, essa promessa de paz e prosperidade. Então, quando a gente chega nesse lugar de oração, o Senhor está dizendo, ó, assim o Senhor diz, ele formou, estabeleceu o seu nome e ele fala coisas maravilhosas, segredos que estão escondidos. E a gente precisa acessar através do quê? Da oração. Então, essa é uma prática que a gente tem que colocar assim, ó, para funcionar. Ai, não consigo. Começa 5 minutos. Coloca para despertar lá. Quando você vê, você vai estar meia hora orando por seu pai, sua mãe, coisas que, segredos que o Senhor vai trazendo ali para você. Então, essa prática da oração é essencial para nossa alma. Segunda coisa, comunhão. Quem pode abrir aí para mim e ler Hebreus 10, 24 e 25? Posso ler? Pode? 10, 24 e 25. E Isso. consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras.
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O quanto é importante estarmos em comunhão, sermos igreja. Essa palavra nos declara isso. Então, segunda prática espiritual que você precisa para cuidar da sua alma, estar em comunhão com a sua igreja, servindo. Marcos 10, 45 fala assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, às vezes a gente está tão focado na, nas nossas coisas. Ah, eu tô precisando disso. A gente se esquece do outro. E o outro tá precisando ali de um abraço, de uma oração, do servir, né? De ter esse ombro amigo. Então, às vezes, a gente tá muito aqui, ó, eu no centro das coisas. Ah, eu preciso, eu quero. E você tá se anulando, está esquecendo do outro. Porque você tá tão focado ali no seu problema que você não consegue servir, você não consegue ser esse ombro amigo. E aí você não consegue também ajudar essa pessoa que está precisando desse abraço, dessa palavra, porque a gente está focado no nosso próprio eu. Então, assim, o Senhor veio para servir, nós também. Então, a gente tem que ser esse ombro amigo também. Então, alimentar a sua alma, cuidar da sua alma, é também atos de serviço, é também ajudar o próximo, é dizer, estender a mão, olha, estou aqui orando por você, vamos tomar um café junto, vamos conversar, vamos fazer qualquer coisa para estar em comunhão, mas é servindo também. Outra passagem que alguém pode ler aí, Salmo 139, o 13 e o 14. Eu posso ler. Tá bom. Salmo 139, 13 e 14, né? Isso. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Isso fala sobre autoconhecimento. Então, para você também cuidar da sua alma, você precisa saber quem você é. Você é filha de Deus, amada do Pai. Então, o quanto a gente precisa ter esse autoconhecimento. Peraí, quem sou eu? Eu sou filha de Deus, o Senhor está comigo, né? E Ele me criou para um propósito. Então, precisa de autoconhecimento também. Outra coisa que a gente precisa também é se exercitar, cuidar desse corpo. É uma coisa liga a outra. O corpo, a alma e o espírito. E 1 Coríntios 6:19, eu vou ler aqui. Fala assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Então, quando eu cuido da minha alma, eu também cuido do corpo. Uma coisa está ligada à outra. O corpo é o templo do Espírito Santo. Então, como que a gente tem cuidado desse corpo, dessa alma? A palavra nos diz aqui, ó, que a gente não pertence a nós mesmos, mas nós pertencemos, fomos compradas com alto preço. Então, isso tem que estar muito enraizado na nossa vida. Quem pode ler aí Provérbios 17, 22? Ninguém? Eu posso ler. Tá bom. Provérbios 17, 22, né? Isso. Peraí. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O quanto a gente precisa, né, ter esse remédio que é a palavra de Deus. E aqui também fala sobre alimentação saudável. Você precisa também alimentar o seu corpo com coisas saudáveis, porque senão um corpo doente, uma alma doente também. Então isso tem que estar também muito fixo para você. Eu preciso cuidar também da minha alimentação, porque eu vou ter mais exposição, eu vou conseguir, né, ser feliz, ter ali as vitaminas que meu corpo precisa e automaticamente o resultado vai ser o quê? Uma alma feliz, uma alma que glorifica o Senhor, uma mulher que glorifica o Senhor, uma mulher que é grata, que tem a contemplação. Então, isso também precisa estar alinhado. A gente também precisa cuidar. Cuidar do corpo também, ter uma alimentação saudável e equilibrada. E o Qual foi último aqui, o Amanda, desculpa interromper. Qual que foi o texto?
foi Provérbios 17:22. Tá bom, obrigada. De nada. O último que eu vou ler aqui é Hebreus 4:12. Que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre as juntas e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Outra prática, leitura da palavra de Deus. Então, você também precisa ter essa prática espiritual, você também precisa estar ali penetrado, né, se alimentando da palavra de Deus, porque aí você vai ter o quê? Uma alma completa, uma alma feliz, uma alma que glorifica o Senhor, né? E um espírito o quê? Renovado, né? Então, essas são as dicas que a gente precisa cuidar da nossa alma, né? A gente precisa também ter esse momento social, isso também glorifica o Senhor, então sair, ter um momento em família, com seus amigos, igual eu disse na comunhão da igreja, a gente precisa estar em sociedade, a gente precisa estar em comunhão com os irmãos, ter a sua rede de apoio, né, escolher as pessoas que você vai dividir, mas eu não estou me sentindo legal, não estou me sentindo bem, então procure uma rede de apoio também, se você vê a necessidade, não estou conseguindo, preciso de uma ajuda profissional também, a gente aqui do Devocional sempre está aqui dispostas a orar umas pelas outras, a te ajudar nessa caminhada, você não está sozinha. Então, muitas vezes você está sentindo, né, essa aflição, não sei por onde começar, já tentei de tudo. Então, também compartilha aqui com a gente, né, chama a gente no privado, a gente vai te ajudar também. Nós somos essa rede de apoio, né, a gente está aqui à disposição para ajudar, nós somos um corpo, né, então a gente é uma família. E se você está abatida, se você está triste, também está precisando de alguma coisa, também divida isso com a gente, né? E outra prática também que é bem legal é escrever. Quando eu falei ali de autoconhecimento, às vezes a gente não consegue muito, por onde eu começo? Escreve, né? Coloca ali suas metas, seus objetivos, escreve aquilo que você quer organizar. Logo, logo a gente está iniciando 2026. Então, assim, se você já começou nessa mudança, se você já está focada em mudar essas coisas, né? Então, comece escrevendo ali. Isso é muito bom para o autoconhecimento, é uma prática, né, escrita terapêutica, onde você consegue ali tirar aquilo que está mais bagunçado dentro da sua mente, colocar no papel, quando você lê aquilo, se torna mais fácil. Então, é uma dica também para cuidar da sua alma, escreva, coloque metas, mas cumpra, né? Coloque pequenas metas. Eu não consigo sair, não consigo vencer a procrastinação. Então, faz uma listinha ali, vai por semana. Isso eu consegui fazer. Então, assim, não faz grandes metas, aquilo que você vai olhar e vai falar, isso é impossível, só vai ficar no papel. Então, faz pequenas metas que você consegue realizar. E aí você faz um compromisso com você mesmo. Isso vai ajudar também você a alinhar, né, todos os seus objetivos, cuidar da sua alma, do seu espírito. Então o que eu preciso fazer? Preciso começar um devocional. Então, vou começar aqui o devocional. Hoje a gente tem várias ferramentas na internet, tem os nossos devocionais que a gente vai compartilhando aqui. Eu preciso orar mais. Faz um caderninho de oração. Começa orando ali pelas suas coisas, pela sua vida, pela sua igreja, pela sua família. Eu preciso me alimentar melhor. Organiza uma alimentação, né? Começa ali tirando as coisas que não são tão legais, né? Foca nisso, exercício físico, tudo isso, esse combo de coisas vão ajudar a te fortalecer, vai ajudar a fortalecer a sua alma, a leitura da palavra, né? Estar em comunhão, estar com a igreja, servindo, tudo isso é um benefício, né? E aí você vai estar alimentando a sua alma com coisas boas. Então, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração sobre a alma. E eu quero orar aqui pela sua alma, antes da gente abrir para os pedidos de oração. Quero aqui que o Senhor traga conforto, paz, renove as nossas forças, né? Traga alívio mesmo, esperança para nós e traga cura sobre a nossa alma, né? Que o Senhor possa renovar mesmo, trazer um fôlego de vida para nós, assim como a palavra diz que Ele soprou em nós. Então, que esse vento do Espírito também sopre em nossas vidas, se a gente tiver, né, tem dias mais abatidos, mas que o Senhor possa nos renovar e dizer, calma, filha, calma, alma, eu estou aqui, eu sou um pai de amor que cuida de todos os detalhes. Então, vamos orar nesse momento e depois eu vou abrir para os pedidos de oração.